TokuCast. Eu venci! Eu jamais vi um ninja assim. Os habitantes do mês estão de olho na Terra. Venha me enfrentar! Já estou enfrentando. Será muito fácil acabar com você. Ouça bem, Jaspion. Você tem a missão de defender a paz deste universo. Numa distribuição tokusatsu.com.br, o fantástico ou não, TokuCast está no ar. Eu sou o Gil e dessa vez estou com aquele meu time que tem vergonha de fazer a co-apresentação comigo, não é verdade? Eu vou apresentar eles para vocês. Primeiro eu vou falar o que nós falaremos e com certeza vocês já viram aí no banner, né, na publicação desse post, né, desse podcast. A gente vai falar de Godzilla 2000 ou de Godzilla Millennium, né? De Godzilla Millennium também, que é chamado no Japão, se não me engano, né, galera? A gente chama aqui carinhosamente de Godzilla 2000, como foi lançado no Ocidente, que é um filme de 98 para 99 ali, né? Só que já praticamente se preparando aí para a virada do milênio. Muitas produções na época, inclusive, tinham essa pegada. Saía 99, 98, mas falava já de 2000. Bom, como eu já falei, eu sou o Gil e estou aqui com uma galera muito maravilhosa. Vamos lá. Primeiro está aqui conosco Beth Hayashi. Oi, gente. Beth Hayashi na área. E, enfim... Sem frase de efeito. Acho que eu não consegui pensar em nada, desculpa. O Godzilla, ele é tão assustador que você nem pensou em nada, né, cara? Pois é, eu me assustei com a imagem do Godzilla e as palavras me fugiram. Isso aí. Vamos daquele que é tão bonito quanto o Godzilla. Fábio Ferreira, Ultra Gago. Olá, pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouco sobre um dos maiores ícones da nossa cultura pop. E ícone da cultura pop mundial, né? Mundial. Temos aqui também Jim. Bom dia, boa tarde, boa noite, sem raguestar pra não nos cancelar. E vida longa ao rei. Boa, boa. E temos aqui um convidado muito especial. Esse a gente já tentando gravar com ele já faz um tempo já. Diretamente de Visão Tokusatsu, Taisho. Salve, salve, guerreiros. Aqui é Rafael Taisho. Tudo bem com vocês? E como diria o Dr. Serizawa, deixe que briguem. Me lembrou o Kirk em Star Trek também, Let Them Die. Eu nunca tinha visto o Godzilla tão perto assim. Vamos falar de Godzilla 2000, como eu já falei mais de uma vez, inclusive. A gente aqui no Toco, a gente é maluco, né? A gente não segue normalmente uma ordem cronológica. Então, ao invés de falar do Godzilla de 54, né? Que é o primeiro filme, 54, né, Jim? Isso. Inclusive, tem vários podcasts legais por aí pra vocês ouvirem. Já sobre esse filme, a gente resolveu fazer um diferente e pegar um filme aleatório e a gente lembrou de Godzilla 2000, né? Esse filme do Godira, como é falado lá no Japão. Godira! E o que a gente fala de um ícone da cultura pop que tá presente em tudo quanto é canto. A gente já viu ele em desenho, a gente vê em videogame, a gente vê em... sei lá, é muita coisa. Onipresente na cultura... Porque é aquilo também, né, gente? Quando o Godzilla foi lançado no Japão e nos Estados Unidos ele chegou em 56, se não me engano. E nos Estados Unidos chegou um pouquinho depois. Não tinha um filme de monstro gigante, tinha filme de monstro. Você tinha lá o King Kong, mas era um macaco, né, cara? Um gorila, né? No caso do Godzilla é um monstro mesmo, né, cara? É um monstro, inclusive criado até... tem até a ver com os acidentes que tiveram em Hiroshima e Nagasaki também, né? Fruto de experiências nucleares, né? Então, quer dizer, uma outra pegada. Então, realmente, por ser o primeiro e por ter sido conhecido mundialmente, acabou tornando ele esse ícone, né? Diferente da Gamera. Quem conhece Gamera normalmente é o fã de Kaiju, fã de Tokusatsu, né? Mas é diferente do Godzilla, que é referenciado, como o Fábio falou, né? Ele tá em tudo, né, cara? Teve até desenho que ele teve. Eles dizem que era uma crítica social à bomba de Hiroshima, Nagasaki, não sei. As pessoas quando ouvem, assim, acho que principalmente pessoas japoneses daquela época que ouvem tanto falar disso, não é
o medo não é nem tanto pela criatura em si, é mais pelo fato que criou. É uma criatura extinta praticamente, até então praticamente extinta, que foi despertada por testes nucleares e praticamente indestrutível, nada derruba ele. Toda forma de entretenimento, né, eles têm uma crítica social e ao mesmo tempo, né, a minha avó costuma falar, você vai assistir uma novela, você pode reparar na crítica social, você pode reparar nos questionamentos religiosos, você pode pensar em um monte de coisa, das diferenças, dos problemas em assuntos polêmicos, ou simplesmente torcer pelo mocinho e pela mocinha ficarem juntos no final. Então o filme ele serve como crítica social, mas ao mesmo tempo ele só entreter também, de certa forma. Você assiste o primeiro filme, assim, os primeiros minutos dele, a primeira meia hora dele, voltando lá no primeiro mesmo, o aspecto preto e branco, você não sabe o que é que ataca. Tem aquelas pessoas que moram próximo de ilhas, que não tem tanto conhecimento, que tratam como um deus. Então, mas é que interessante isso aí que você falou, é porque você tem isso realmente na história de adorarem, né, deuses específicos, animais, etc. E também tem um conceito muito Lovecraftiano, sabe? O Lovecraft, você conhece, a galera deve conhecer, que é essa pegada de monstro também gigante. O próprio Cthulhu, né? Seria um monstro gigantesco, colossal também, esquisitaço aí. Não sei se eles mamaram nessas fontes, eu não lembro se eu vi alguma coisa assim. O que eu vi é que o Tomoyuki Tanaka, né? O diretor, que é o Ishiro Honda, e o Eiji Tsuburaya, que é o cara dos efeitos especiais, né? O criador do Ultraman também fez parte da criação, né, do Godzilla, misturaram esses conceitos de monstro gigante, né, de o tiranossauro com um elemento meio que de lagarto, de crocodilo, né, de jacaré, crocodilo, né, jacaré no Brasil, e criaram esse monstro gigantesco. Eu não sei também quais outras fontes que eles devem ter utilizado na criação disso, né, mas eu acho que tem um pouquinho a ver, sim, de certa forma. Pelo menos eu acredito, né, que tem alguma coisa a ver de certa forma. Tem sim. Essa parte das bombas também é algo bem presente na própria cultura japonesa, né? Sim. É algo que marca o Japão, de certa forma, né? Você tem o Japão saindo da era feudal, e aí você tem o Japão funcionando de um jeito até as bombas, né? E aí você tem um novo Japão depois das bombas. O Godzilla foi criado logo após a Segunda Guerra, né? Período já praticamente imediatamente após a Segunda Guerra. Então ele vai sofrer essa influência, né, do horror das bombas nucleares, né? Também para criticar de certa forma, né, esse absurdo, né, de testes nucleares, enfim, da própria bomba nuclear. E Beth, o nome Godzilla, né, Godzilla tem a ver mesmo com a palavra gorila e baleia? Aparentemente sim. Porque ele, na verdade, ele é um mutante, mistura de uma criatura que exatamente não tem um gênero, não é exatamente um gorila, um lagarto, né? Lagarto, um dinossauro, né? É uma criatura mutante, né? Que seria, tipo, como se fosse a mistura de várias criaturas, digamos assim. Mas não tem uma forma assim, né? Tipo, é um animal determinado, né? No Godzilla 2000, em alguns lugares eu vi milhões de anos, em alguns eu vi milhares de anos, tá? Mas após 6.000 anos dormindo no fundo do oceano, um monstro alienígena chamado Orga, achei que era Orga, acorda e inicia a destruição da cidade de Tóquio. Neste meio tempo, Godzilla também ressurge e inicia uma batalha contra a Orga, e o destino do planeta será decidido nessa luta para que os seres humanos, né, apenas assistam e torçam pelo Godzilla, né? Essa sinopse ele é muito simples, né? Porque é um pouco mais além, né? O filme já começa com o Godzilla já conhecido pela humanidade, já tem uma galera procurando o Godzilla, né? Inclusive o Shinoda, o professor Shinoda, ele meio que tem uma força, que ele e a filha só, né? Praticamente, uma força-tarefa, que ele e a filha, ainda cobra pra galera ajudar e acompanhar, né? A monitorar. A monitorar o Godzilla, né? E em uma contrapartida você tem uma outra galera que é destruí-lo. Que é das forças, né? Como se fosse uma espécie de patrulha, né? Das forças de autodefesa do Japão, né?
uma coisa do gênero. E vale lembrar que esse filme ele é um segundo reboot, né, da franquia Godzilla, e ele ignora todos os anteriores, com exceção do de 54, né? Não faz menção ao de 54, mas faz parte daquela realidade, né? Então, eles convivem com o Godzilla já, né? O monstro já existia, isso aí, boa, Teixeira, eles já convivem, né? Não é algo novo ali pra eles, né? O que torna até o filme interessante nesse sentido, né? Porque você não fica perdendo tempo com uma pseudo-origem pra alguma coisa, né? Fiquei sabendo da produção do Godzilla Millennium, Godzilla 2000, através da revista Herói. Foi uma notinha aqui. Não, né? Por que não, né, Herói? Né? Sempre no Herói, sempre no Herói. Fizeram uma nota que os japoneses não ficaram contentes com a produção de Godzilla de 98 e resolveram voltar com a franquia e lançar Godzilla Millennium. Aí eu vou lançar um veneninho, né? Quem ficou feliz com aquele filme, né? Nossa, bosta, né? Ninguém. Tempo depois do lançamento, veio pro Brasil, veio cá pro Ocidente com o título de Godzilla 2000. Aí um belo dia eu passando, na época tinha várias locadoras aqui no meu bairro, eu vejo lá como lançamento Godzilla 2000, eu falei, já fui alugando e assistindo. Uma exibição recente na Record, né? Uma exibição bem recente. E você sabe onde foi e você sabe quando foi a primeira exibição de Godzilla 2000 na TV? Foi em 2000. Não, foi em 2004 na Globo, na sessão de sábado. Nossa, sério que foi na Globo? Foi na Globo. Nossa, sério? Não sabia. Que inesperado. Eu não lembro disso não, cara. Eu não lembro de... Até repercutiu nos fóruns na época. Porque acho que o Orkut ainda tava engateando em 2004, né? Cara, já tinha fórum, já o Orkut ainda tava... Não, o Orkut já tava funcionando, já tava rolando, já tava rolando. Mas não tava bombando ainda. Não. Mas ainda já tinha alguma coisinha, né? Então, repercutiu bastante nos fóruns de Tokusatsu naquela época. É porque os filmes antigos, principalmente os dos anos 80, eles passavam mais, era no SBT, né? Isso mesmo. Isso. Era no SBT. E na Record também, no início da década de 80, passou muito filme de Kaiju na Record também. Sim, verdade. Isso é verdade. Bom, aí voltando pro filme, o filme tem um roteiro até simples, né? Eu não sei se vocês tiveram essa sensação também. O Hiroshi Kashiwabara e o Ataru Mimura, que são os roteiristas, inclusive eles roteirizaram outros filmes também de Godzilla. Não sei se eles chegaram a roteirizar algum Tokusatsu, algum outro Kaiju especificamente, né? Mas eu sei que eles roteirizaram vários filmes de Godzilla, por exemplo, a Batalha Final, o Versus Mechagodzilla, entre outros Godzillas aí. Acho que eles roteirizaram muitos filmes aí depois do Godzilla 2000. O Godzilla 2000 foi o primeiro deles, se não me engano, tá? Isso. Eu achei o roteiro bem simples, até pra ficar melhor, tá? O Kashiwabara nem tanto, tá? Mas o Mimura, sim, o Ataru Mimura autorizou o filme pra caramba. Mas assim, bem simples porque você tem um contexto de uma parte de um grupo que quer destruir, uma parte do grupo que não quer destruir, que quer estudar. Os dois grupos se conhecem. Beleza. Você tem ali um plot por fora da jornalista, né? Até se envolvendo um pouco, de certa forma, com a família ali do professor, do Shinoda, né? A Yuki, né? E aí o outro plot ali da galera que é do professor do Miyazaki lá, que é o Shirosano. Inclusive esse ator Shirosano, ele participou de Tokusatsu já. Participou de Kamen Rider, e se não me engano ele participou de um outro filme de Godzilla com um outro personagem. Se não me engano. Posso estar falando uma grande besteira, né? Não. É isso mesmo? É isso mesmo. Aí você tem lá que é um cara do exército, né? Pelo menos independente que ele é do exército, não é só um cientista, né? Que é o... Ai, gente, fugiu o nome. É muito nome japonês. Katagiri? O Katagiri. Você tem tudo isso rolando. E aí aquele negócio, o ser humano, ele fuça demais, né? Então, os caras estão fuçando o Godzilla. O que eles foram? Eu não entendi bem essa parte. O que eles foram fuçar no fundo do mar lá? Acho que eles descobriram que tinha uma coisa eletromagnética lá no meteoro lá, e eles queriam investigar aquilo pra ver o que isso podia ser uma fonte nova de energia, né? Até uma hora que o professor fala isso pro Katagiri, né? Fala que pode ser uma fonte nova de energia, e aí eles vão fuçar lá, né? Mas eles são bem merdeiros, né? Que aí eles vai e desperta o meteoro lá, né? Bem merdeiro mesmo, pô, mas esse meteoro também é de sacanagem, né? Porque é meio que camuflado, né? Porque era uma nave, né? Inclusive parece um nariz, né? Vamos falar a verdade, né? Parece um nariz voando. Então, o Shinoda, né, ele descobre, na verdade, a fonte dos poderes regenerativos, né, do Godzilla. Ah, sim, no caso do Shinoda, no caso do Shinoda, ele, enquanto o Katagiri lá e o outro doutor lá, eu lembro o nome do ator, só o Shirosano, descobrem lá um meteoro, porque
eles estão também querendo destruir o Godzilla, né? O Shinoda não, ele quer estudar, e aí ele descobre ele nomeia, na verdade, Organizer G1, não é? Isso. Que seria ali o fonte principal de regeneração, né, do Godzilla, né? Tá vendo? Eu pensei que eu era o único que tinha achado isso, meu. Assim, tem aquela cena que o meteoro ele começa a se movimentar, que ele sai do fundo do mar e fica flutuando. Você também viu o nariz? Aham. Mas, cara, tem uma hora que ele para assim, aí ele fica olhando o Godzilla. Falei, pronto, ele vai espirrar. Vai dar uma narigão, né? Ai. É assim, pra um tokusatsu, até que eu achei o efeito especial, ele até é bonitinho, né? Só depois eu acho que ele ganha aquela forma final dele que fica meio ruinzinha, né? Fica metendo o nariz onde não é chamado. Fica pousando no peixe alheio, né, cara? Literalmente. Mas você vê que engraçado como é que ó, que merda, né? É foda. Vem um disco voador, tá ligado? Tá enterrado aqui há um tempão. Ele sai, escaneia o ser humano, entendeu? O ser humano usa papel higiênico, faz compras, vê TV, paga boleto, tem Xvideos, por exemplo. Aí ele escaneia o Godzilla, que é um monstro, que provavelmente não tem higiene pessoal. Nossa. É sozinho e resolve ser igual ao Godzilla. O ser humano tá mal, né, cara? Passa, né? Por isso que ninguém visita a gente mais aqui, cara. Não, faz tudo no mar, né? Ele ainda tem uma desculpa que ele pode fazer tudo no mar. Tem essa, né? E fica lá no fundinho mesmo, né? Eu falei zoando, gente, mas é basicamente isso que acontece no plot de Godzilla 2000, cara. Essa nave, né, ela escaneia o Godzilla e por causa desse átomo aí, dessa célula, né, que é o Organizer e o Organizador G1, pronto, fica mais fácil. Ele quer replicar ali o Godzilla, porque o Godzilla ele se regenera, né? E é legal que até do Godzilla, porque eles usam umas armas no Godzilla que começa a arrancar pedaço dele, né? No começo do filme lá, né? Essa parte eu achei muito, muito interessante. Porque você vê os pedaços dele saindo, né? Esse é coitadinho do bichinho. E ele depois quando ele enfrenta o narigão, vou chamar de narigão, hein? O Orga. Quando ele enfrenta o narigão, ele também toma um pau no peito, né, cara? Que ele tem que se regenerar, cara. Ele vai embora porque senão ele ia morrer, né? Sim. Retirada assim, estratégica. Essa não é a primeira vez que tentam clonar ele também. Acho que em Biolante, se eu não me engano, Godzilla vs Biolante é uma planta mutante. Sim. Ela Isso, pega acho que as células mesmo. dele. É uma tentativa de clone dele também. E aquele Space Godzilla também, se eu não me engano, é a mesma coisa. Acontece isso. Eu não lembro direito desse Space Godzilla, mas acho que o plot é quase o mesmo. E vocês falaram de ignorar os demais Godzillas, de ser uma pseudo-sequência do 54. É até interessante porque, se não me engano, tem uma avaliação, uma análise que teriam Godzillas diferentes aí no meio tempo, não tem também? Se você pegar de alguma forma? Como se fosse, assim, mundos alternativos. Não lembro. Eu lembro onde que eu li uma vez, até o Mechagodzilla teria a ver com alguma coisa disso também. O Mechagodzilla, ele é 100% mecatrônico? Não, a primeira versão é circuito mesmo. Aí, se eu não me engano, depois desse... acho que em 2001, não. Depois desse tem o Mega Gyros. Acho que ele não entra nesse filme. Aí tem um outro, que essa versão é chamada Kiryu, que eu acho que eles pegam o esqueleto do Godzilla, o original, e vão revestindo com metal. Era isso que eu ia falar, porque tem essa pegada de ser mais de um, né? Então, como eles ignoram os filmes anteriores, até fica mais fácil pra navegar ali, né? Porque aí... eu comecei a ver os primeiros, assim, acho que os 6 primeiros. Se eu não me engano, acho que até o começo da década de 80... eles parecem ter uma ligação. Em 84, acho que era 40 anos. A ligação tá vendo o monstro aí, ele foi visto ali na cidade do lado. Tipo assim. Não, assim, desde a primeira aparição dele em 54, parece que ele é tratado como se ele já existisse há bastante tempo. Não tem, tipo, sim, porque tem filme que indica ele muito mais do que como um acidente, por exemplo, de bomba atômica, como uma força da própria natureza, né? Eu já vi esse conceito em alguns momentos também. Uma curiosidade do filme, o Gil tinha falado sobre efeitos, é que até
esse filme, na época, foi a produção japonesa cinematográfica mais cara da história, nessa época, que custou 11 milhões de dólares. Depois vieram outras mais caras, mas a mais cara até então foi essa daí. 10 milhões foi só no nariz, só voador. Então... Não, e eles gastaram pra fazer aquele chroma key bem feinho, né? Até o do Chaves era... bem fuleiro, né? Então, as cenas de chroma key ali são bem... Comeu um certo dinheirinho, mas o resultado não foi lá aquelas coisas. Mas o Godzilla tá bonitinho, assim, fã de fantasia, assim, achei que o Godzilla o Godzilla tá bonitinho. Ele tá porque tem uns filmes que ele tá feio, vesgo, tá esquisito. Tá estranho. Não, assim, eu particularmente, eu gosto dele mais, assim, na era... Vamos dizer assim, a era... Heisei. A era Heisei dele é a partir de 89, né? Com o Biollante. Ele teve um filme de 84 que era dos 30 anos, né? Sim. Ali eu já não curto muito o visual, mas assim, respeito a história. Mas os primeiros filmes, assim, visualmente, ele não me chama atenção. Ele me chama mais pela trama. Mas de 89 pra frente, eu gosto dele visualmente. A fantasia tá boa dele, do Orga também, do monstro também, do... Sim. Tá. Orga. E o efeito, por exemplo, dos raios também, que ele solta, do raio da boca que ele solta, tá bem feitinho também, não tá mal feito, tá legal também. Então, dizem que a cor, a tonalidade, até a cor, pra você ter uma ideia, a cor desse raio, ele é diferente da cor dos outros raios. Geralmente a gente vê um raio azul, né? Costuma ser azul, é verdade. Esse parece que é meio alaranjado. O dublê que vestiu essa roupa, o Tsutomu Kitagawa, ele fala que ele passou muito perrengue usando essa roupa, que ele falava que ele... Era muita dificuldade para respirar por causa daquelas barbatanas que fica na dorsal, que ele achava muito pesada. Ele parecia que ele sentia que estava carregando 2 pessoas nas costas, né? Então ele dava 2 passos, ele já se sentia cansado. Aí tem aquelas cenas de explosão e tal também, aquilo piorou. Mas ele assim, aguentou, falou que né, persistiu, foi um desafio para ele. E ali ele quis se inspirar em um outro dublê de Godzilla também. Não vou conseguir lembrar o nome dele agora. Não, e o dublê pra usar aquela roupa lá é complicado, porque ele tem que ficar andando meio arcado, né? Pra fazer o molejo do Godzilla andando ali. Tem, sem contar aquelas cenas que aquelas cenas no mar, né? Que eles fazem aquela piscina artificial. Uhum. Tem essa também. E nesse filme eu achei que exploraram um pouco também essa parte dele vindo do mar, né? Achei que teve pouca coisa, assim. Normalmente eles exploram mais, né? Ficou mais... Claro, tem as cenas, mas a cena principal, assim, dele é ele quanto Orga na cidade. Inclusive, destruição foda na cidade, como todo filme de kaiju e de robô gigante, né? Destruição foda na cidade. Tóquio prédio destruída mais uma vez. Porque você tem lá a filha do... Esqueci a filha do Shinoda, o nome da menina. Mas a filhinha do Shinoda, Yuki, tentando salvar o Shinoda também num prédio que tá caindo. Tá caindo tudo ao redor, mas elas vão lá pro prédio pra salvar o homem. Que é onde o disco voador lá, o Narigão. O Narigão pousa e o Narigão tá lá escaneando o mundo, né, cara, de lá, né? O mais engraçado é que, assim, eu vi esse filme recente. Eu não vi ele... Eu levei quase uns 20 anos pra assistir esse filme. Ele saiu em 98, 99. Nós estamos em 2020... eu também vou falar pra você que... 21 anos, mais ou menos. Qualquer um que viu pela primeira vez agora levou uns 20 anos pra ver, viu, Jim? Não, eu também, eu vi agora a primeira vez. Quando passou no Record. Não, eu já tinha assistido já, não tinha assistido já há muito tempo já. Eu não assisti, foi a primeira vez. Eu tava até comentando com o Gil, assim, off, né? Eu vi o anúncio dele na Herói, né? Que tinha aquele lance lá de Godzilla Millennium. E assim, né? O nome dele, do vilão, é o Orga, que é um vilão inédito. Até então é o vilão inédito na franquia. Ele é o mesmo nome daquele Kamen Rider, do filme do Kamen Rider Faz, do Paradise Lost. Sim. Tem uma armadura legal pra caramba, por sinal. Nossa, uma das melhores. Eu tinha visto já, porque eu não lembro que ano que foi. Foi 2014. Foi 2014, eu acho, quando deu... Não, 2004 deu 50 anos da franquia, 2014 60. Acho que foi por aí, mais ou menos, que eu fiz uma maratona, cara. Eu acho que eu vi quase todos os filmes de Godzilla que tinha até então, e eu lembro de ter visto essa época. Em 2014 eles lançaram aquele outro filme do Godzilla que é com o Muto. Aquelas... O primeiro do americano agora, né? Isso, dessa leva nova agora, do Monsterverse.
apesar de ser um filme, na minha opinião, com um roteiro super fraco e simples, né? É um filme que eu gosto bastante, porque ele sintetiza muito bem a questão do... em todo filme tem isso, né? Em todo filme você vai ter caçando Godzilla e depois torcendo pro Godzilla no final, né? Mas sintetiza a questão da importância do Godzilla pra todo mundo, sabe? Então não é só questão de você querer matar o Godzilla, sabe? O Godzilla, você não tem que provocar ele, deixa ele lá quieto no lugar dele. E esse filme, diferente de outros, você tem... Normalmente, como é que você provoca um monstro gigante? Eu vou dar aula agora, tutorial, coaching, provocar um monstro gigante. Você explode a bomba, perto onde ele tá, tem alguma merda que você vai fazer o cara ficar puto, né? Atira nele. Mas nesse aqui, tem isso, mas diferente de outros Godzilla, o monstro fica nervoso, sai pra porrada, o Godzilla, ele claramente, ele raciocina. Ele claramente, ele não vem só destruir porque estão atacando ele, né, cara? Porque já tinham atacado ele, ele vazou. Ele vazou não, chegou o Narigão. O Narigão atacou ele, aí ele foi lá se regenerar. Quando ele voltou e destruiu o Orga, né, o monstro, que é fruto aí do disco voador aí, ele, depois disso, ele vai até o prédio onde tá o Katagiri, velho, pra matar o Katagiri. E é só o Katagiri que ele mata, gente. É verdade, né? Tem outras pessoas lá e ele vai no porque ele sabe que o Katagiri é o cara que quer matar ele. Então, quer dizer, ele não é só você atirar a arma no monstro, o monstro ficar puto, sair destruindo tudo que estão atirando nele. Não, cara, ele sabe inclusive quem tava dando a ordem. Não, assim, na real, essa cena pra mim é uma das mais pesadas. Lógico, tem a cena dele derrotando o Orga também, que a gente vai falar mais pra frente. Mas essa também eu achei muito pesada. E ela me lembrou muito, fugindo um pouco do filme, Godzilla vs King Ghidorah. Que tem uma cena em que eles voltam no tempo pra cancelar o Godzilla, né? Porque até o Godzilla foi cancelado na época da guerra. Eles voltam lá na ilha onde acharam ele ainda como tiranossauro. E ele põe os americanos pra correr, né? E tem os japoneses lá. E no meio de um dos japoneses tem um soldado que sobreviveu a essa guerra. Senhor Dobashi, o nome dele. Isso, aí mostra ele anos depois, né? Quando o Godzilla volta, tipo, ficam os dois se olhando no prédio. E o Dobashi fica tendo flashback, vendo o Godzilla metralhado e tal. E tem toda aquela cena e Godzilla dispara o raio nele. Sim, tá, então você vê, de certa forma, ele não é um monstro burro não, cara. Ainda falando dessa parte aí do Katagiri encarar ele, a impressão que dá é que a mensagem que o Godzilla vai lá pra passar é tipo assim, ó, tá vendo, ô Katagiri, você tava querendo acabar comigo, mas se não fosse eu, você estava perdido ali agora. Você fica na tua aí, né? E o Katagiri meio que entende o recado também, né? Uhum. É bem isso aí mesmo, cara, assim... e eu já ouvi isso de uma pessoa uma vez, falou assim, eu acho que o Godzilla tem sexto sentido. Eu falei, por quê? Porque ele só aparece quando aparece outro monstro, cara. Ele não vem pra dar um rolê e vai embora. É como se ele, de certa forma, defendesse, né, a cidade. Você não vê filme que o Godzilla, ele é provocado, ele vem, destrói e vai embora. Aparece sempre algum outro monstro pra destruir. Sim. Nesse Monsterverse agora americano, eles estão tentando justificar isso como que ele sendo uma resposta da natureza, né? Foi no primeiro filme, os Muto poderiam causar um desequilíbrio e depois ele é uma resposta contra o Ghidorah, que é extraterrestre, né? Não é natural da Terra. Na década de 60, lá 60, 70, ele era tratado como um herói. Tem até uma outra série de um herói parecido com o Ultraman, que é o Zone Fighter, que ele chega a fazer umas participações lá. Aí depois, lá pros final dos anos 70, 80, ele volta até aquele tom ameaçador, a ser aquela força da natureza que ninguém para, que é uma coisa assim, é aquele monstro que a própria humanidade criou através da bomba nuclear, que é uma criação do ser humano. Então, como parar uma criatura dessa? Eu achei que faltou também um pouco, voltando assim pra parte de personagem, um pouco de desenvolvimento maior dos personagens, até do próprio Katagiri, né? Porque se os caras colocam o Katagiri pra ser um personagem mais nojentão, mais odioso, sabe? Mais detestável, de certa forma, talvez a gente até vibraria até com a Godzilla vai pra matar ele só, né? Eu até ignoro o Katagiri, a existência dele, e me concentro só na questão do Godzilla, nessa parte dele vir só pegar o cara que tava mandando matar ele, velho. Tipo, como um aviso, sabe? Igual o Tachou falou. Não deu tempo da gente ficar com ódio do Katagiri ali, né?
Aí até essa hora o Katagiri pega, tipo, o pessoal tenta tirar ele de lá e o Katagiri fala assim, não, eu quero olhar nos olhos dele. Eu quero ver ele de perto, eu quero sentir. E é essa hora que é uma das melhores cenas do filme também. Eu só não entendia do cigarro, mas... Deve ser coisa do ator, sei lá, o ator achou que ia ficar legal. Ou lembraram, pô, tem propaganda do Marlboro, vai pôr aonde? Eu vi como fuzilamento, geralmente tem aquele negócio, quando o cara é fuzilado, ele tem direito a um último cigarro, né? Ah, pode ser também, pode ser, Jim. Olha, você é um cara inteligente, velho, eu não preciso... Peguei a referência, tipo... pegaram a referência? Né? Aí tipo aquela, faltou o isqueiro, Godzilla, acende aí com raio, vai. Mas ó, cara, eu achei que foi uma resposta boa, de certa forma, porque assim, todos os filmes de Godzilla tinham um formato, né? Quando os americanos foram fazer o Godzilla deles, puta, eu acho que o envolvimento da galera japonesa foi tão minúsculo, porque o filme é tão diferente, é tão, de certa forma, na minha opinião, tá? Não sou nenhum hater de americano ou de Power Rangers, não, tá, gente? Mas assim, é tão desrespeitoso com o que é o personagem. E o Godzilla novo, por exemplo, é tão respeitoso e tão até mais grandioso, né? Consegue engrandecer tudo que foi feito. Agora, aquele Godzilla o americano, né? 98, né? O Godzilla americano, né? O Zilla, né? É tratado como Zilla. Aquele do Matthew Broderick. Tão ruim. Faltou God, né? Faltou de God. É tão ruim, na minha opinião, sabe? Desenho também eu não gostei muito. E pra um personagem que merecia um tratamento um pouco melhor, de certa forma, né? Acho que tá vindo agora, finalmente, também, né? Isso é porque a gente não entrou naquele quesito que a primeira versão de 54, ela teve uma versão, vamos dizer assim, Power Ranger. Eles pegaram as cenas originais e colocaram aquele ator, o Raymond Burr. E teve uma versão italiana também, que eu fiquei de mostrar pro Gago, né? Que é... Eu não sei o que é diferente naquela versão, porque parece que é a versão americana, só que acho que o filtro, não sei. Eles falam italiano. O idioma é italiano, só que assim... Não, ele tem a dublagem italiana, só que ele não é preto e branco. É o filtro dele, que é meio colorido, não sei, meio psicodélico. E lá ele é chamado de Godzilla. Godzilla? Godzilla, é estranho. Eu vou ver se eu acho Maquecaço. O que você acha que entortou a Torre de Pisa? Cara, é mó barato também. O Godzilla, ele tem raiva da energia atômica, né? Eles falam isso no filme e tal, né? Querendo destruir todas as usinas e o caramba. Mas, caramba, eu acho que o Godzilla, ele... Vou zoar, lógico, agora. Não existe só o Japão, cara. Ele podia dar um rolê aqui no Brasil também, velho. Itaipu também. Não vai pra destruir aqui de usina, velho. Lembra dos Reis. Isso aí eu interpreto mais como que ele tava indo se alimentar. Ele ia atrás da usina nuclear pra comer a radioatividade que tinha ali. Pra se nutrir de energia? Porque ele também é um ser radioativo. Faz sentido, de certa forma. Não, ele precisa também, né? Porque ele consome, porque quando ele solta energia, ela não é natural, né? Isso aí tem naquele Rei dos Monstros, que ele fica fraco e leva um reator pra ele lá. Ali no Monsterverse, todos eles se alimentam de radiação, né? Que aquela hora também da primeira bomba que eles explodem fortalece o Ghidorah e acho que o Godzilla fica só com o impacto ali, que é onde ele fica meio capenga, né? Mas é legal colocar isso, porque você põe um monstro que gospe um raio radioativo, né, cara? Que de certa forma é fruto disso, né, cara? Acaba... De novo, né, ter esse conceito, de novo, é respeitar também o produto original, né, que tem em todos os filmes isso, né. Esse último Godzilla aí foi bem respeitoso com... Esse Godzilla 2000 também acho que, apesar dos 11 milhões, eu acho que eles estavam com pouco orçamento pra fazer esse filme, cara. Acho que a Toho devia estar... Não sei qual era a parceira da Toho pra fazer o Godzilla 2000, não lembro de ter visto. Mas acho que devia estar com pouca grana, porque vocês podem ver também que o filme ele não tem tantos cenários, sabe? Tantas cenas grandiosas, a não ser as do Godzilla mesmo destruindo. Fora isso, não tem muita coisa. Ele é bem básico. Investir no elenco, né? Porque tem muitos atores famosos, né? O próprio Katagiri é o Hiroshabi, que é super popular lá no Japão. O Shinoda é o Takehiro Murata, que é outro ator super famoso. Talvez eles tenham, né, preferido investir no elenco, talvez. Mais do que nos efeitos especiais. O Katagiri é mesmo. O ator que fez o Katagiri.
Só não sei se ele fez alguma coisa de Tokusatsu, acho que não, né? Mas ele fez bastante filme. De Tokusatsu eu não lembro, mas ele é um ator muito popular no Japão, mas muito popular mesmo. Ele é mesmo, já vi em outros filmes já. Nesse, na real, assim, o elenco eu fiquei muito leigo, assim. Eu não reconheci ninguém. Eu sei que antes desse tinha aquele ator também que fazia o Tachibana nos Rider. Nos filmes antigos. Kobayashi, né? Nos mais antigos, né? Não, até a década de 90, ele, acho que até o filme do Destroyer, se eu não me engano, ele tava nesse elenco antes de falecer. O que eu citei, o Shirosano, ele participou de Kamen Rider, o X-Eido, ele participou, se não me engano. Não sei se do filme ou da série ele participou. No filme. Filme, né? No filme. E eu lembro que ele participou de outro filme do Godzilla, mas como outro personagem. Eu não lembro agora o nome do personagem. Que ele participou de Godzilla. Os outros filmes do Godzilla mesmo. Aqui, talvez, Ele fez Final Wars. Ele fez mesmo, o Shirosano? Fez. Fez então Final Wars. Mas ele fez outro personagem, não era o mesmo personagem. Eu acho que não. Deixa eu ele não fez um personagem, é diferente. Não, acho que não. Mas ele fez o da Mothra e do King Ghidorah também. Eu achei que ele era um outro ator, até achei que ele era um outro tipo de Amazon. Ele lembra uns caras do Amazon mesmo. Amazon aqui não consta, mas do filme do X-Aid consta aqui sim. Ele fez Real Soldier também, o filme do Real Soldier. Uma curiosidade envolvendo o Godzilla 2000 comigo, encontrei o filme na locadora, correto? Certo. Aluguei uma vez, aluguei mais umas 3. Que é locadora mesmo? Locadora, lugar onde se aluga fitas VHS. Se alugavam. Vocês já foram. O que é fita VHS? VHS, Gago? O que é isso aí? O que é isso? Aí, como eu era o único que alugava esse filme, aí quando chegou a época do DVD, aí as locadoras começaram a trocar, né, os VHS por DVDs, né? Aí a dona da locadora, né? Aí a dona da locadora um dia me chamou, falou: como você é o único que aluga esse filme, quer levar pra você? Eu falei: quero. Ela foi e me deu de presente. Oh, maravilha! Cara, sabe o que é legal? A gente tá falando de Godzilla 2000, né? Tem muitos filmes de Godzilla, a gente vai falar muito de Godzilla aqui. Por que você escolheu Godzilla 2000, Gil? Tanto filme do Godzilla 2000 não é um filmaço assim tão grandioso. Cara, acho que foi o primeiro que veio na minha cabeça, talvez, que a gente tava conversando, quando a gente tava assistindo a pauta, porque, de certa forma, ele é um filme bem presente pra nós, assim, aqui, pelo menos. Até porque o Gago tem o VHS, a gente já exibiu ele muitas vezes em evento, né, Gago? Ele foi exibido pela Record recentemente, inclusive ele foi exibido, eu peguei até a data aqui, ele foi exibido no Cine Aventura às 15h01 da tarde, lá na Record, no sábado, dia 3 de outubro, recentemente. Então, bem recente, né? São bem recentes. E segundo a informação, o filme alcançou 6 pontos, né? Um pico de 7. Foi muito bem na audiência. Foi vice-liderança, inclusive, ali com Sim, em alguns momentos. A galera nos grupos, nos fóruns não, né? Fóruns eu não sei se ainda tem alguns fóruns, são poucos fóruns, assim, nos grupos de Tokusatsu estavam fazendo um fervo, estavam tweetando, também estavam fazendo aquele tweetaço pra dar uma audiência no filme, né? Igual fizeram com o filme do Takeru Sato, não. O Brainstorm. Bravestorm, Brainstorm. Então, eu acho que é isso, né? Quando rola alguma coisa de Tokusatsu na TV aberta, meu. A galera divulga, o fandom divulga automaticamente, né? E a Record também lançou numa época que ainda tava aquele frisson por conta do bloco de Tokusatsu na Band também, né? Sim, ainda tava sendo exibido, é verdade. Eu não sei, né, esse filme, ele tá distribuído por quem aqui no Brasil, vocês sabem? Pela Legendary Pictures. Não lembro quem comentou aí de dublê. Aqui tá pela TriStar. TriStar? TriStar, que é da Sony. Não lembro quem foi que comentou aí de dublê, mas esse filme aqui, ele é o primeiro longa, que o dublê foi o Tsutomu Kitagawa. Foi esse nome? Isso mesmo, o Tsutomu Kitagawa, que é bem conhecido, né? Ele foi o Godzilla em mais 4 ou 5 filmes da franquia, e ele não é ninguém menos que o dublê do Team de Pegasus. Do Team de Pegasus, do Blue Flash, do Blue Mask, Caninho Dragão do Jiraiya. E o diretor Takao Okawara, eu já não sei se dirigiu outros filmes da franquia.
Não pesquisei, vocês sabem? Eu não cheguei a olhar nada do diretor. Porque quando eu fui ler um pouquinho, né, sobre o filme, pra poder gravar aqui o TokuCast, é quando você vê nomes conhecidos, né? Então quando eu vi, por exemplo, o dublê, eu já fico parado mais ou menos ali. Mas eu acho que ele chegou a ele dirigiu o de 84. 84? É o Retorno de Godzilla. E dirigiu o Godzilla vs Mothra. Peguei aqui, ó, Godzilla vs Mothra 92, ele dirigiu Godzilla vs Mechagodzilla 93. Do Destroyer também, 95. Né? 2000, aí ele dirigiu em 2003, o Batalha Final, que a gente vai falar também aqui em breve, e o Monster War em 2017, que é um filme curto aqui, pelo que eu entendi. Eu não lembro de ter visto esse cara aqui, não. O Final Wars a gente vai falar aqui no TokuCast, inclusive, antes do de 54, provavelmente. O próximo filme de Godzilla que nós vamos falar aqui no TokuCast vai ser o Batalha Final, que é o meu preferido, inclusive. Eu adoro o Final Wars, ele é de 2004, ele é canônico também, é pra comemorar os 50 anos. Dizem até que aparece aquele Zilla da versão americana. Aparece sim. Parece. Isso é maravilhoso, sabe? A gente deveria ter começado a falar por ele, talvez, mas o intuito acaba tendo esse espaço carinhoso aí no meu coração. Mas a gente fala numa outra ocasião. A história que eu andei pesquisando é que foi assim. Que igual eu já tinha falado no começo do cast. Eles queriam sepultar o Godzilla em 95, né? Com o Godzilla vs Destroyer. Aí teve aquela questão do Roland Emmerich, que ficou famoso com Independence Day. Não sei se ele dirigiu Stargate. Aí ele quis fazer a versão americana do Godzilla, né? Só que aí foi aquele fiasco. Aí o que a Toho fez? Vamos trazer o que é nosso, né? E é aquele ditado, em time que tá ganhando não se mexe. Não, a Toho fez bem, e fez um conceito que já era conhecido por todo mundo já, porque não tem muita novidade ou não se arriscam muito no filme, né? A única coisa assim que eu sempre falo que às vezes eu me incomodo, às vezes é o CGI. Mas ele é um filme simples. O Orga, às vezes eu vi as cenas de luta dele, parece um monstro que a gente vê normalmente nas séries de Ultraman, então o Orga poderia se encaixar perfeitamente em qualquer série de Ultra. A história é simples, a nave também é perfeita, né? O Ov-Nariz, né? Vamos dizer assim. Qualquer Kyodai Hero, né? Qualquer herói gigante se encaixa nesse tempo, nesse plot, de certa forma, né? E o visual também dele tá perfeito, cara. Então, assim, é um filme que ele já tem mais de 20 anos e ele, sabe, quando você assiste ele, parece que ele é um filme tão atual, tipo, parece que ele acabou de sair do cinema. A gente tem um carinho muito grande, até quando a gente tava falando de Godzilla também, o Caio ajudou a gente a pensar também no filme, quando a gente tava decidindo e tal. E falei, Gago, pra gente é tranquilo, porque Godzilla 2000, essa fita do Gago, inclusive, fica exposição nos nossos espaços. E a gente já passou tantas vezes, né, Gago? Acho que esse aqui, o Final Wars, acho que foi os filmes de Godzilla que a gente mais exibiu em eventos, não foi, não? Com certeza. Os que mais foram exibidos foi Godzilla 2000 e Godzilla Final Wars. Acho que foi os filmes que a gente mais jogou lá pra galera assistir com a gente. E às vezes o evento é pequeno, a gente sabe que vai ter um dia meio vazio, a gente escolhe só o que a gente gosta. Isso. Quem vai no nosso espaço acabou de descobrir isso. Acabou de descobrir como é que é feito o cronograma. Batata, assim, tipo Godzilla Final Wars. Episódio 21 ou 22 de Garo Makai-sen, que é aquele que ele luta no trem. A morte do pai do Gavan lá, do Moiser. É o penúltimo episódio do Gavan. Isso, o último episódio do Jaspion, sabe? Os episódios de Gokaiger que aparece lá os poderes de Changeman, Flashman, Google Five, etc. Então, tipo assim, tem os episódios que é batata. A gente sempre joga no meio lá. Kamen Rider Age, Daishock. Aparece Daishock, a gente sempre coloca uma coisa. Bom, galera, depois desse papo tranquilo, tá tranquilo, né? Acho que foi um podcast tranquilo. A gente já gravou alguns podcasts, né? Que a gente fala pra caramba e não cabe. E alguns que dá pra falar bem, bater um papo legal sobre a produção, né? É um filme que não tem muitas novidades, né? A gente não teve como explorar muito sobre o filme, porque o plot básico a gente deu, né? De novo, a gente acha que explorou muito pouco, assim, a parte de atuação, né?
Até tentaram jogar no ar um pseudo relacionamento da Yuki com o Shinoda que ficou horrível. Você não consegue visualizar muita coisa ali, né? Não rolou muita química. Cara, eu nem liguei pra aquilo, meu. Se realmente é um filme que você não quer saber do que tá acontecendo com os seres humanos, você vai ficar parado, vai Godzilla logo, vai pra porrada. Você fica o filme inteiro, pô, que hora que vai ter as porradas? Que hora que vai... É bem isso mesmo. Essa nave vai virar monstro, vai virar um Transformer, o que vai acontecer? Não, se pegar aquele final que ele... Bom, todo mundo já viu o filme, né, umas 300 vezes, né, então já pode falar. Já posso dar spoiler aqui, eu acho. E aquele final que ele destrói a cidade, né, e ninguém faz nada, ele não vai pro mar e nem nada, então... Aquele é um dos melhores finais de Godzilla, pra mim, assim. E sem contar que o Orga tenta comer ele e é a pior ideia que um monstro tem. É verdade, mas essa hora aí que o Orga mete e aumenta a boca assim pra engolir o Godzilla é legal, né, cara? É assustador, é bem feitinho. A Violante tentou fazer isso também num filme, se eu não me engano. Violante fez a mesma burrice e se lascou também. Godzilla fritou inteiro direito. É um bicho muito indigesto, já deu pra perceber. E mostra que é aquilo que o Gil falou lá atrás, né, do Godzilla raciocinar, né? Ele olha a boca abrindo lá e ele fala, é agora que eu vou aproveitar pra... Ele não age só por instinto, né? Ele pensa. Não, ele dá rabada, Né? Uma voadora só esse Godzilla. Esse filme, ele faz umas coisas que a gente só via nos filmes da Gamera, né? O Godzilla, a gente nunca via o Godzilla se cortando ou sendo mutilado, alguma coisa assim. Isso eu só via nos filmes da Gamera. E nesse mas aqui eles falam, né, explorar também. Eles falam que construíram uma arma que consegue penetrar, né, a pele do Godzilla, né? Cara, mas é um filme legal. Esse Godzilla é um Godzilla que eu gosto. Bom, vamos fazer umas considerações finais aqui. Vamos falar acho que falar de certa forma, não sobre o filme em si, mas sobre Godzilla, né? Que o Godzilla ele representa pra você como tokusatsu, como cultura pop, como entretenimento. Vamos deixar essa mensagenzinha pra galera aí, já preparar que o próximo TokuCast sobre Godzilla vai ser o Final War sim, e a gente vai fazer um de Gamera também, com certeza. Vamos lá, Beth, começa aí. Engraçado assim que um dos meus primeiros contatos com Godzilla foi numa época que eu nem tava ligada com Tokusatsu, eu nem via o Godzilla como Tokusatsu, eu nem sabia o que era Tokusatsu, né, que foi justamente o Final Wars, né, que na verdade é porque eu gosto do ator principal, ainda por causa disso, mas eu gostei muito do filme e tal. E agora, bom, depois que eu voltei pro Tokusatsu total, aí que eu comecei a pesquisar mais sobre Godzilla e tal, comecei a ver outros filmes, eu vi, né, o de 84, enfim, outros filmes, eu vi o Shin Godzilla também, né, eu vi o último americano que foi feito, que eu também achei muito bacana, e aí você vai realmente se apaixonando, né, mas o meu conhecimento ainda é um pouquinho raso, eu pretendo me aprofundar mais. Mas eu tenho muito carinho pelo Godzilla, assim. O Godzilla, ele tem uma cara bonitinha, né? Entre os monstros, ele é o menos feio, por isso a gente gosta dele. E você? Ele até que é simpático, né? E você, Gago? Eu conheço ele desde o início da década de 80, né? Achei que você falou desde que ele nasceu. E com os filmes que passaram na Record, o meu filme favorito de Godzilla é o Godzilla vs Destroyer, de 95. Esse pra mim é o melhor de todos. É muito bom. Só mais uma curiosidade, Godzilla tem os pés marcados lá na calçada da fama em Hollywood. Boa, cara. Verdade. Isso mostra o quanto que ele é importante na cultura pop mundial, né, cara? Mundial. Não só na japonesa, na mundial, verdade. Ele é tão ícone que já jogou basquete com Charles Barkley, já apareceu no Simpsons, já apareceu em South Park e mais uma porrada de lugares. E você, Jim? Cara, além dele ser um dos primeiros tokusatsus, ele é aquela força da natureza que você não para. É aquela coisa que a gente criou, então... não sei, eu até fico sem palavra de falar, descrever o que representa, assim. Acho que depois dele só Mothra mesmo. Só Mothra que me deixa assim, Mothra e Gamera. É um deus, não sei. É alguma coisa além da compreensão humana. Só fazer um parênteses. Eu sempre que falo da Mothra, eu lembro daquela musiquinha da Mothra. Eu também. Já vem na cabeça automático. Né? Eu lembro da minha tartaruga quando eu era criança. Né? E a música fica na cabeça, né? Impossível não tirar. O primeiro contato que eu tive com Godzilla foi esse filme mesmo, que quando ele passou no SBT. Boa. E você, Taisho? E eu lembro que quando eu era moleque, assistia muito esses filmes do
do Godzilla que passava principalmente no SBT, né? Então Godzilla versus King Ghidorah, alguns outros assim, e eu sempre achei, tipo, Godzilla é a representação do monstro gigante, né? Você pensar, fala um monstro gigante, né? Porque a primeira coisa que vem na cabeça é, pelo menos pra mim, né? Godzilla. É o Godzilla, né? E o valor que ele tem, a importância que ele tem pro Tokusatsu, né? Porque começou tudo ali, né? Foi depois do Godzilla de 54 que começaram a pensar nessas produções com heróis ou com monstros de borracha, vamos dizer assim, né? Então, eu considero ele muito importante. O nascimento da TV também, mais ou menos, né? Uhum. O Eiji Tsuburaya fez os efeitos especiais, né? Aí depois já fundou a produtora dele e aí o resto da história a gente sabe, né? Talvez se não tivesse Godzilla a gente não teria Ultraman hoje, né? Ele até foi usado, até a fantasia original foi usada no episódio de Ultraman, com a barbatana na nuca. E acho que isso que o Taicho falou também, acho que é muito não é, por ser um ícone da cultura pop mundial, beleza, mas pra nós, fãs de Tokusatsu, seria um grande ícone, né? Inclusive o dia do Tokusatsu aqui no Brasil, a gente comemora até numa iniciativa lá da galera do Mega Hero, há uns anos atrás, que a gente apoiou também, muitos grupos apoiaram. O dia do Tokusatsu ficou no dia da estreia do Godzilla de 54, né? Bom, vamos ficar por aqui. Taicho, muito obrigado por ter topado participar. A gente espera que você tenha gostado e que você tope participar de novo. E por favor, deixa um seu jabá aí na despedida aí, falando da divisão. Primeiramente, agradecer aí o convite de vocês, né? Eu já acompanho o podcast de vocês aí também. É uma honra estar podendo participar aí com vocês. Esse bate-papo foi muito divertido aí. Muito bem recebido, aliás, né? Agradecer novamente aí. Deixar o jabá aqui, a gente tem a Divisão Tokusatsu, né? O nosso blog, divisãotokusatsu.blogspot.com. Facebook e Instagram, Facebook é @Divisão Tokusatsu. No Facebook a gente tem o grupo e a página. E a gente tem também o nosso podcast, né? O Super Hero Broadcast, que quando vocês menos esperarem, tá saindo alguma coisa por aí. Boa. E eu descobri o Divisão, eu sabia do grupo já, no Facebook, eu já seguia, mas eu descobri mesmo assim, foi pelo podcast, até quando a gente contei, tá, show? Eu tava, há muito tempo atrás, a gente tava, um tempo atrás, esse ano foi, né? Eu tava pesquisando mais podcast de Tokusatsu pra ouvir, eu sou viciado nesse tipo de mídia, né? Que é podcast. E aí, velho, vou ouvir podcast de Tokusatsu, cara. Eu não quero ouvir só o meu, né? Eu já escutava o Enshin Hill, escuto Senpu também, escuto o Willcast também, entre outros podcasts aí de Tokusatsu. E eu achei o Super Hero Broadcast, gosto pra caramba. Aí, galera, ouçam também. Gosto muito. Inclusive, a gente gravou um podcast de Shin Kamen Rider, quase na mesma época. Eu acho que eles lançaram também um deles lá, tá muito bom. E o último, que é de vilões de Tokusatsu, cara, acho que foi o último que vocês lançaram, não foi? Acho que foi o último que eu ouvi. O último que a gente lançou até então. Foi vilões de Tokusatsu que nos marcaram, né? Que ficou bem legal. Então só pesquisar, porque eles também estão no Spotify aí, nos agregadores, né, Taicho? Isso mesmo. Show de bola. E vamos fechar por aqui. Pra quem quiser, Beth, descobrir o tokusatsu.com.br, que tá fácil achar nosso site, né? Que o nome do grupo é o nome do site. É o endereço do site. O site é www.tokusatsu.com.br, o nome do próprio grupo. Isso aí, pra encontrar a gente no Twitter. No Twitter é @Tokusatsu, chupa Toei. Eu adoro essa parte. Eu adoro também falar essa parte. Hoje que não ganhou um chupa também. Ou @TokuCast. Isso aí, no Instagram. No Instagram é @TokusatsuBR. Facebook. Você pode ir lá na busca tokusatsu.com.br. Também encontra lá o Fórum Toku Brasil, com o nosso grupo. Isso, o Fórum Toku Brasil também pela busca. E no YouTube? No YouTube é só procurar por Tokusatsu TokuCast. É isso aí, galera. A gente tá tentando lançar alguns vídeos aí, dá pra acompanhar. Se não, só ouve o TokuCast, tá no Spotify. Só não tá no Deezer, que o Deezer é safado. Espero que o Deezer não outro me processe. Mas tá lá no Spotify, tá no YouTube, como eu já falei. Tô repetitivo esse cast hoje. A gente fala muito esse ponto final, tô repetitivo agora. Tô sendo um péssimo host de podcast. Fala muito, atrapalha, corta, de ponto final e é repetitivo. E estamos também em todos os agregadores. Só pesquisar aí Google Podcast, até você nos encontra. Tá bem fácil aí. Curta o TokuCast, divulga o TokuCast. Não esqueça também de ouvir o podcast do Divisão também. Um grande abraço e fiquem com o Edinho. Adeus.
A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.